No vestiário colorado, após a vitória por 3-1 sobre a equipe do São Luís, o técnico Roger Machado elogiou o desempenho da equipe e ressaltou a importância que o confronto lá em Ijuí tinha para as pretensões do Inter de se manter na liderança do Campeonato Gaúcho na classificação geral. O treinador falou sobre as opções que ele utilizou para este jogo, a ausência de Thiago Maia, que demandou que Ronaldo jogasse no setor, mas o substituto, que já está no elenco e assumirá a titularidade a partir de agora. Reclamações contra a arbitragem aconteceram antes e também depois da partida. Um pedido formal do Internacional foi feito à Federação Gaúcha de Futebol para que Daniel Nobre Bins não trabalhe mais em partidas do clube no Campeonato Gaúcho. A gente fala também a respeito de Alan Patrick, que foi a grande preocupação da noite. Passará por exames, mas está fora da próxima partida. Esse é o Diário do Inter KTO desta quarta-feira, 12 de fevereiro de 2025. Tudo bem, gente? Obrigado pela participação aqui. Não esquece de deixar teu like, te inscrever, de ativar as notificações. Bora falar do Internacional aqui no A Dupla nesse vídeo. Um resumo do que de mais importante aconteceu no noticiário colorado ao longo desta quarta-feira. Obviamente, o mais importante foi o jogo. O Inter venceu pelo placar de 3-1 a equipe do São Luís em Ijuí e com isso voltou a estar na liderança geral do Campeonato Gaúcho. O que faz com que o Inter tenha uma vantagem de decidir os jogos com o mando de campo e faz com que o Inter também, neste momento, fuja de um clássico Grenal eventual na semifinal do Campeonato Gaúcho. Tudo sobre a partida, quem jogou bem, quem jogou mal, os destaques positivos, negativos, no vídeo que eu gravei logo depois do apito final do árbitro. A partida que teve um grande destaque. Ener Valencia entrou, fez um gol, deu uma assistência, decidiu a partida e, obviamente, foi o grande personagem da partida lá em Ijuí. O técnico Roger Machado, na entrevista coletiva, disse que o jogo foi tratado como uma partida fundamental, como o Grenal do último fim de semana. Isso pelo resultado que aconteceu em Santa Cruz do Sul. O Juventude empatou com a equipe do Avenida e, com isso, deu a oportunidade do Inter ultrapassar o Juventude na classificação geral para o Inter assumir a liderança. E isso foi trabalhado no vestiário. Isso foi colocado como uma prioridade para o elenco do Internacional. Ele falou sobre as oportunidades que ele deu em campo para alguns jogadores, disse que trocou o Wanderson pelo Vitinho para dar uma chance para o Vitinho mostrar o seu futebol, para girar também os pontas do elenco, que alguns deles estão com desgaste. O próprio Wesley saiu no intervalo também em função de um desgaste físico, entrou o Carboneiro, e essa é a ideia do Roger, aos poucos ir fazendo uma gestão de elenco, mesmo que o Inter consiga o objetivo de estar em primeiro na classificação geral do Campeonato Gaúcho, tá? Destacou o fato de que quem entrou bem. O Wanderson entrou, fez gol. Carboneiro entrou e ajudou. Valência entrou e decidiu o jogo. Um jogo que teve truncado em determinado momento, e aí ele colocou o Ener Valencia com um esquema de 2 atacantes. Depois ele acabou tirando o Alan Patrick, que saiu em função de uma lesão no tornozelo. A gente vai falar sobre isso na sequência. Mas quem entrou bem, e isso foi muito destacado pelo técnico Roger Machado. Ele foi perguntado sobre a escolha para a ausência do Thiago Maia, que não viajou para Ijuí porque está fechando a negociação com o Santos para ser vendido ao clube da Vila Belmiro. E o Roger Machado disse que a escolha era óbvia para esse jogo. O Ronaldo, o único volante que ele tinha à disposição. Mas que para os próximos jogos, o substituto deverá ser o Bruno Henrique, que estava jogando até na posição nos últimos dias. Entretanto, ele pediu, se sair o Thiago Maia, é preciso que venha um reforço. E aí se fala no Elian Irala, volante argentino que o Inter pode buscar, mas o Roger ponderou essa situação de que o Bruno Henrique, neste momento, vai ser o substituto imediato para a saída do Thiago Maia. Que o D'Alessandro falou sobre o Thiago Maia, tá? Antes da entrevista coletiva do Roger, antes do jogo, na verdade, o D'Alessandro concedeu uma entrevista coletiva onde ele falou sobre vários assuntos e foi questionado sobre o Thiago Maia. E ele deixou claro, cara, a gente se reuniu, a comissão técnica se reuniu e viu que o Thiago Maia não estava com a cabeça no jogo. Aí a gente tirou ele do jogo. Foi isso. Mas o negócio não está 100% fechado ainda, está avançando, por mais que exista uma grande possibilidade do Thiago Maia jogar no Santos nos próximos dias, tá? A entrevista
do D'Alessandro foi principalmente para reclamar da arbitragem, tá? E o Inter fez um pedido formal à Federação Gaúcha de Futebol em relação a Daniel Nobre Bins, árbitro de vídeo que esteve na cabine do VAR no último Clássico Grenal. D'Alessandro disse que Daniel Nobre Bins prejudica o Inter e favorece o Grêmio. E isso não é só com o Inter, é com outros clubes também. Citou a final do Campeonato Gaúcho do ano passado, entre Juventude e Grêmio, onde ele entende que o Kaique havia cometido um pênalti em cima do Gilberto ou uma ação do VAR que foi tomada de maneira inadequada. Porque o Daniel Nobre Bins, de acordo com o D'Alessandro, favorece o Grêmio. E em função disso, o Inter fez um pedido na Federação Gaúcha de Futebol. Na verdade, uma sugestão que o Daniel Nobre Bins seja preservado dos jogos em que o Internacional está. Até pelo bem do profissional, o D'Alessandro deu a entender isso. O Inter foi na Federação Gaúcha, pediu os áudios do diálogo do VAR na cobrança de pênalti do Wanderson. Foram as ações institucionais que o Inter trouxe em relação à arbitragem e as críticas que existem por parte do Inter à arbitragem. Neste momento, o D'Alessandro reclamou bastante de critérios da arbitragem que, segundo ele, tem prejudicado o Internacional e de um condicionamento da arbitragem que teria acontecido por parte do Grêmio, que na visão do D'Alessandro deu resposta, deu resultado no Clássico Grenal. O Roger, depois do jogo, também veio na linha de reclamações. Em relação aos critérios, entende que o Inter está sendo prejudicado e que ele vai sair para defender os seus jogadores sempre. Ele até fez uma meia-culpa porque no primeiro momento da entrada do Alan Patrick, ele achou que era um lance de falta para cartão amarelo, depois o vestiário ele reviu o lance e entendeu que não era um lance para falta, mas que outros problemas de arbitragem, como falta de critério, têm acontecido e o Roger tem batido nisso, foi na mesma linha que o D'Alessandro havia ido antes do jogo, tá? Sobre Alan Patrick, a atualização que a gente tem sobre o meia. Ele sofreu uma entorse no tornozelo, tá? Foi um lance acidental, o volante roubou a bola dele, deu um biquinho, ele chutou o pé do jogador do São Luís, e ele travou no gramado e acabou torcendo. Ele não saiu caminhando, tá? Ele saiu amparado, com gelo. E vai estar fazendo exames nesta quinta-feira em Porto Alegre para saber a gravidade da lesão. O que o Roger já confirmou, ele está fora do jogo de sábado contra o Monson. E dependendo do que vier na lesão, os prognósticos iniciais provavelmente tiram o Alan Patrick pelo menos do primeiro jogo da semifinal do Campeonato Gaúcho. É uma lesão que não parece simples, o Alan Patrick saiu com muita dor, com gelo. É verdade que não foi direto para o hospital, não foi fazer ressonância, nada nesse sentido, mas é uma lesão que preocupa de fato e o diagnóstico mesmo ele vai acontecer através de exame. Mas é uma entorse que o Alan Patrick sofreu e que o tira já do jogo de sábado com certeza e muito provavelmente tira da primeira partida da semifinal do Campeonato Gaúcho. Pra fechar, gente, vamos falar aqui de KTO.bet, tá? Eu apostei 2-2 nesse jogo, deu 3-1. A KTO é pra você se divertir. É um site proibido para menores de 18 anos. Apostas podem fazer com que você perca dinheiro. Jogue com responsabilidade. Os próximos jogos do Gauchão só no sábado. O Inter pega o Monson, tá pagando 1,22. O Grêmio pega o Ipiranga, tá pagando 1,77. Joga lá com responsabilidade. É pra se divertir. Lembrando que apostas podem fazer com que você perca dinheiro. Deixa teu like, te inscreve, ativa as notificações que vai ter mais conteúdo aqui no canal. Beijo!